Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar, primeiro de uma série que vem sendo preparada com muito cuidado, muita atenção pela Leão e por seus convidados, considerando a complexidade e a atenção que o momento exige e buscando contribuir com a identificação de novas oportunidades, porque sabemos que o momento é difícil, mas não pode nos parar. Para os que não me conhecem, eu sou a Daiane, eu sou engenheira agrônoma, sou pesquisadora com mestrado e doutorado em biotecnologia e atuo há mais de 10 anos em projetos de inovação e TI. Atualmente estou à frente da unidade Leão São Paulo. Hoje o nosso tema é inovação e propriedade intelectual em tempos de crise e contaremos com as apresentações do Dr. Fabiano, que é advogado e especialista em política e indústria na Confederação Nacional da Indústria. Fabiano, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E do Dr. Milton. O Dr. Milton é sócio-diretor da Leão, advogado e agente da propriedade industrial. Também contamos com o apoio da engenheira Kelly. A Kelly coordena o nosso departamento de patentes, é engenheira química e especialista em patentes. Desejo um ótimo evento a todos. Vamos em frente com a apresentação do Dr. Fabiano. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Daiane. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O meu nome é Fabiano Barreto. Eu sou advogado. Eu trabalho na Confederação Nacional da Indústria, a CNI, na Gerência Executiva de Política Industrial, onde eu acompanho os temas relacionados à propriedade intelectual. Já de início eu deixo os meus contatos, vai ser um prazer continuar essa discussão com vocês e espero que a gente possa, tanto por e-mail quanto por redes sociais, a gente possa continuar esse debate depois do webinar. Próximo. Uma breve apresentação, a CNI faz parte de uma rede nacional de caráter privado e é responsável por iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro e além da CNI, integram essa rede o SESI, o Serviço Social da Indústria, o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, as federações estaduais de indústria, nos 26 estados mais o Distrito Federal, além de mais de 1.000 sindicatos patronais industriais. Essa rede, ela promove e apoia ações e projetos nas áreas de educação básica, de formação profissional, capacitação empresarial, soluções técnicas e tecnológicas para as indústrias brasileiras. E, além disso, desenvolve programas socioeducativos que contribuem para melhorar as condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Ainda, a CNI atua na defesa e promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção industrial no país. Para mais informações, eu desde já convido todos a visitarem o Portal da Indústria, que está no slide, em portaldaindustria.com.br, que inclui uma seção específica para as ações da indústria brasileira contra o coronavírus. Próximo. Em 2020, o Programa de Propriedade Intelectual ele completa 10 anos. É uma iniciativa que contribui para a difusão do tema, seja por meio da participação e organização de eventos no Brasil e no exterior, seja por meio de acordos e parcerias com outras instituições, como, por exemplo, o INPI, a OMP, a INTA, a Câmara Internacional de Comércio, na realização de debate com diversos atores, como é o caso desse webinar aqui hoje, e na publicação de estudos e materiais sobre propriedade intelectual. Dentro do Portal da Indústria há uma seção específica dedicada à API, que pode ser acessada em portaldaindustria.com.br/propriedade intelectual. Quando eu recebi o convite para participar desse webinar, o que mais me chamou a atenção e mais me deixou pensativo foi o título desse encontro: Inovação e Propriedade Intelectual em Tempos de Crise. E acho que uma característica muito evidente dessa crise é a incerteza. A gente tem inúmeras incertezas sanitárias, incertezas econômicas, incertezas políticas, de modo que quando eu aceitei o convite, a única coisa que eu tinha realmente certeza é que se eu viesse aqui para tentar cravar alguma coisa, em especial no curto prazo, eu erraria. Então, eu resolvi organizar a apresentação em 3 momentos diferentes. Um no passado, para falar de um passado recente em propriedade intelectual, o que o nosso sistema de IPI deixou de ser, falar no segundo momento sobre o presente, o que a gente está fazendo hoje para melhorar o sistema, e por fim, para que a gente possa falar do futuro,
o que a gente deseja e para onde a gente entende que o sistema de IPI deve caminhar. Próximo, por favor. Mais um. Durante muitos anos, a discussão sobre IPI no Brasil ela ficou concentrada, e talvez seja até mais adequado falar que ela ficou presa em dois temas. Um, na demora e na análise de patentes do INPI, o famoso backlog, e, em segundo lugar, a adesão ou não do Brasil ao Protocolo de Madrid. E enquanto esses temas não tinham nenhum desfecho, era muito natural que a discussão se concentrasse neles. O backlog de patentes, obviamente, ele gera uma insegurança para todos os atores envolvidos. Os depositantes não têm um direito forte estabelecido para que eles possam ingressar com segurança no judiciário para buscar medidas contra os seus concorrentes. Os concorrentes, por sua vez, eles não conseguem enxergar qual que é o espaço em que eles podem atuar sem esbarrar em direitos exclusivos dos titulares das patentes. E, obviamente, que essa insegurança, essa incerteza no ambiente concorrencial, ela prejudica a sociedade como um todo. E, obviamente, além disso, a gente tem um dano à imagem externa do país. A própria agenda da CNI, durante muito tempo, ficou presa a esses dois temas. Aqui na tela, a gente tem uma publicação da CNI que faz parte de um conjunto de propostas que a gente entrega para os candidatos à presidência do Brasil. Desde 94, a CNI entrega uma série de propostas antes das eleições para todos os candidatos. Em 2014 e em 2018, a gente teve uma edição, uma publicação dentro desse conjunto inteiramente dedicada à PI. Em 2018, é esse que vocês estão vendo na tela, é o fascículo número 34. Pode passar, por favor. E quando a gente olha para as principais propostas, principais recomendações da indústria em 2018, 3 delas, de 5, estavam relacionadas diretamente com o que eu acabei de falar. Proposta número 2, diminuir o tempo médio do exame de patentes. 3, diminuir o tempo médio do exame de marcas e aderir ao Protocolo de Madrid. E 5, que era uma consequência da terceira, ampliar a integração do Brasil no Sistema Mundial de IPI. Obviamente que a imagem do país também sofre com um sistema de IPI pouco internacionalizado, como, por exemplo, pela não participação do Brasil no Protocolo de Madrid, que é o tratado que facilita o depósito de marcas no exterior, de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. Durante muito tempo, a gente ficou preso às discussões sobre os benefícios ou malefícios de uma eventual adesão e questões ligadas a um eventual tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros. Felizmente, em 2019, essa situação mudou. Próximo, por favor. O Brasil adotou um plano de combate ao backlog de patentes, que vem sendo muito bem executado pelo INPI, que contou e conta com o suporte e com o apoio da CNI, e a gente também observou a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, um outro avanço extremamente solicitado e extremamente desejado pela indústria brasileira. E essas duas ações nos deixam bem confortáveis para dizer que essas discussões hoje, felizmente, fazem parte do passado. Qual que é a evidência que a gente tem disso? Basta olhar para o presente. Próximo, por favor. Mais um. Depois de alguns anos, e com a superação desses obstáculos, o Brasil voltou a ter um grupo interministerial de propriedade intelectual de alto nível, o GIP, no âmbito do governo federal, com novas propostas, novos temas. E a leitura que a gente faz disso na CNI é que não havia até então, e nem deveria haver, espaço nas agendas para discussão de qualquer outro tema que não fosse o endereçamento dessas duas questões. Hoje é como se a gente tivesse rompido uma barreira e a gente tivesse livre para discutir e para avançar em outras agendas. Hoje, o GIP ele tem como principal missão a elaboração de uma estratégia nacional de propriedade intelectual para o Brasil. E é curioso notar, quando a gente olha para o governo federal, que mesmo sendo um tema super específico, que é a propriedade intelectual, ela está pulverizada em diversas instituições do governo. A propriedade industrial no INPI, que é vinculado, por sua vez, ao Ministério da Economia, os direitos autorais na Secretaria de Cultura, hoje no Ministério do Turismo, as questões de observância no Ministério da Justiça, cultivares no Ministério da Agricultura, tratados no Ministério das Relações Exteriores, acesso a produtos farmacêuticos
com o Ministério da Saúde, questões ligadas a políticas de inovação no Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim. Do ponto de vista de especialização, é altamente desejável que a gente mantenha essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, é muito desejável que a gente tenha pontos de convergência entre essas instituições que, afinal, fazem parte do mesmo governo. Um outro ponto interessante sobre essa missão do GIP, que é a elaboração dessa estratégia, é o horizonte temporal dessa política que está sendo proposta, que é de 20 anos. Ou seja, a gente está falando de ações de curto, como, por exemplo, o ataque ao backlog, ou melhora da eficiência do INPI, ações de médio prazo e de longo prazo para melhorar o sistema de IPI. E, por isso, essa é mais uma iniciativa do governo federal que conta com o nosso apoio, conta com o apoio da indústria brasileira e que merece ser acompanhada por todos. É interessante notar que, mesmo nesse contexto de crise, o governo tem se esforçado, nesse contexto de isolamento e distanciamento social, o governo tem se esforçado em sessões virtuais para garantir a participação de todos os atores, num processo que eu acho que eu posso chamar aqui de uma elaboração colaborativa dessa estratégia, envolvendo o setor público, privado, academia, ONGs, etc. Essa estratégia ela deve passar por um processo de consulta pública formal em breve e deve ser lançada ainda em 2020. E eu diria que, em se tratando de oportunidades em políticas públicas de IPI, essa é, sem dúvida, a maior oportunidade do ano. E se a gente está falando de um horizonte temporal de 20 anos, obviamente a gente está chegando na parte da apresentação sobre o futuro. A gente está falando do que a gente espera ao final dessa estratégia nacional, o que a gente espera do sistema de IPI, o que a gente espera de um INPI do futuro, o que a gente espera do INPI daqui a 20 anos, o que a gente espera dos usuários de IPI no futuro. E nesse ponto, o máximo que eu posso oferecer na minha apresentação são algumas ideias e, quem sabe, até alguns desejos. O primeiro deles é que a gente comece a ter um sistema de IPI, pode deixar o slide anterior, começando por um sistema de IPI mais integrado internacionalmente. Há uma série de tratados, dos quais o Brasil ainda não faz parte, Tratado de Budapeste para facilitar o depósito de patentes de biotecnologia, o Tratado de Haia para facilitar o depósito de desenhos industriais, e até mesmo alguns tratados de classificação que as regras já são adotadas aqui no Brasil, mas que a gente ainda não é signatário. Um exemplo para quem trabalha com marcas é a classificação de NICE. É um tratado internacional administrado pela OMP. O Brasil já utiliza a classificação de NICE há alguns anos, mas o Brasil, por alguma razão, ainda não é membro formal, não é signatário dessa convenção. Um segundo desejo é uma maior utilização do sistema por residentes, por nacionais. Quando a gente olha para o número de depósitos de marca da indústria brasileira, das empresas no Brasil, a gente pode dizer seguramente que as empresas vão muito bem. A gente tem um número muito alto. Há uma utilização muito boa das marcas pelas empresas brasileiras. Mas o cenário é muito diferente quando a gente olha para as outras espécies de IPI, como patentes e desenhos industriais. Obviamente, quando a gente fala de patentes, especificamente de patentes, a gente tem outras questões relacionadas ao perfil das nossas empresas no Brasil, a capacidade de inovação, etc., que influenciam nesse número. Mas é desejável que a gente expresse essa vontade de ter uma maior utilização de IPI numa política pública e que todos os atores se esforcem para que a gente aumente, sim, a utilização do sistema pelos nacionais. Da mesma forma como a gente tem marcas, que a gente possa ver um número cada vez maior em patentes, desenhos industriais, software, topografia de circuito integrado, cultivares, IGs, etc. Enfim, todas as espécies possíveis de IPI. Um terceiro ponto diz respeito a um volume maior de negócios envolvendo IPI. Mais licenciamentos, mais transferências. E aqui, o INPI já deu a largada. Há um plano com esse objetivo que está sendo lançado aos poucos, talvez essa semana até, que se chama INPI Negócios e que tem como objetivo justamente fomentar a utilização de bens de IPI nas negociações comerciais. Do nosso ponto de vista na CNI, o uso que as empresas brasileiras fazem do sistema de IPI ainda é muito básico. Ele é muito concentrado na obtenção do direito, na busca do registro de marcas junto ao INPI, na tentativa de obter uma patente, na tentativa de obter um registro. Mas uma vez concedido o direito pelo INPI,
o que as empresas fazem com ele? Há uma busca por exercer o direito de exclusividade contra os concorrentes? Enfim, a gente gostaria de ver um maior uso do sistema na sua plenitude. E isso envolve, por que não, até mesmo um aumento no volume de litígios. Isso não significa necessariamente, na nossa leitura, isso não significa necessariamente algo ruim, não significa uma judicialização excessiva. Essa busca crescente por exercer os direitos junto ao judiciário é algo que deve ser visto de forma muito natural num sistema de PI maduro. O uso, num maior uso das empresas, e até mesmo para que a gente possa ver um crescente aumento na capacidade do judiciário responder essas questões que são tão complexas e tão especializadas. Eu encerro a minha intervenção por aqui, com essa mensagem de que os problemas históricos do INPI eles foram endereçados, eles, portanto, fazem parte de um passado, recente, mas fazem parte de um passado. No presente, a gente está trabalhando em conjunto com o governo, e espero que todos possam se envolver nessa iniciativa, de elaborar uma estratégia para o país. Eu acho que é a melhor ação que a gente pode construir nesse momento de crise, é planejar o que a gente vai ter pela frente, e no futuro, quem sabe, para que a gente colha no futuro, quem sabe, um sistema de IPI utilizado na sua plenitude, com obtenção rápida dos direitos, com mais licenciamentos, com mais royalties, com mais enforcement. Mais uma vez eu agradeço a atenção, agradeço o convite, Milton, Daiane, Kelly, obrigado, e eu fico à disposição para seguir o debate. Obrigado. Bom, mais uma vez queria agradecer agora publicamente ao Fabiano Barreto por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco compartilhando todas essas iniciativas excepcionais que a CNI tem e terá, né, na área da propriedade intelectual, e o Fabiano Barreto tem sido um incentivador e carrega essa bandeira de trazer o que de bom tem sido feito e discutir muito, né, Fabiano, sobre o que de bom deve ser feito no futuro do Brasil para que a gente se beneficie, porque esse é o nome, né, se beneficie do sistema de propriedade intelectual como um todo. E essa é uma questão muito importante. A CNI tem se envolvido como nunca, juntamente com o INPI, com demais atores da sociedade civil, no sentido de trazer esses benefícios, né, da propriedade intelectual. Então, muito obrigado, Fabiano, pelo aceite, pela fala. Algumas coisas a gente tem confluência e logo após eu vou mencionar. Para nós foi uma felicidade muito grande ter uma boa tarde, boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Foi uma felicidade muito grande a gente ter mais de 300 inscritos, né, somando aí LinkedIn e o Simpla diretamente. Então, isso é muito gratificante ver o interesse nessas falas nossas relacionadas à propriedade intelectual, inovação, nesses momentos de crise. Eu, particularmente, eu enderecei a minha fala mais relacionada ali à contextualização da propriedade intelectual, às iniciativas para a economia e melhor alocação desses recursos, né, de propriedade intelectual, para a gestão dos portfólios de IPI, as vantagens nessa maior gestão e os setores que são mais afetados e menos afetados. Mais uma vez, é uma reflexão, né, que eu venho fazer sobre como customizar, né, a propriedade intelectual nos setores que mais são afetados por essa situação de crise específica que nós estamos vivendo e quais são menos afetados, assim como no final o que esperar, né, após essa situação que nós estamos vivendo em relação à propriedade intelectual. Foi uma intenção nossa ao organizar esse webinar, que ele fosse um webinar curto, justamente porque a gente acredita que os webinars eles devem ter uma curta duração, para que eles entreguem uma mensagem, instiguem, né, a reflexão e possam também servir como um meio para que as perguntas sejam endereçadas ou ao final, como a própria engenheira Daiane destacou. Inclusive, queria estender aqui o meu muito obrigado à engenheira Daiane, à engenheira Kelly, que não mediram esforços para que esse webinar pudesse acontecer juntamente com o nosso setor de TI, no que diz respeito ao uso dessa ferramenta maravilhosa que é o Teams, da Microsoft, no âmbito de webinar. Então,
Só queria destacar isso antes de iniciar. Bom, então, contextualizando a propriedade intelectual, eu separei alguns dados são divulgados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre o número de patentes, pedidos de patentes feitos, né? Logo após um momento que nós tivemos de crise também, que foi de 2008, né? E que, claro, para o Brasil ela demorou um pouco mais para vir, mas ela foi uma crise, né? Então, quando a gente analisa esses dados e olha que logo após a crise de 2008, a gente teve um volume maior de pedidos de patentes por não residentes dentro do Brasil, assim como a gente teve e manteve, apesar de uma pequena queda, o volume de pedidos de patente de modelos de utilidade por residentes. Essa é uma análise que a gente tem que sempre fazer. O fato do Brasil, dos residentes do Brasil, terem uma maior predisposição para invenções ou modelos de utilidade que seriam petit patentes, né, patentes menores, que são de aperfeiçoamentos, que é muito utilizado no sistema brasileiro. E com o que o próprio Fabiano colocou sobre essa redução do backlog, que é uma realidade hoje, esse tipo de proteção ele passa a ser mais frequente no Brasil, né, após os momentos de crise. Logo abaixo, a gente tem o gráfico de marcas, a gente tem os pedidos de marcas feitos, eu não sei se vocês estão enxergando bem, deixa eu ampliar aqui que a minha tela estava reduzida. E pronto. Perfeito. A gente tem os pedidos de marcas feitos por residentes e não residentes. E como o próprio Fabiano destacou, as marcas não sofrem tanto quanto sofrem a parte de patentes. Nós, no Brasil, nós temos um hábito e já temos algo cultural da importância do registro da proteção de uma marca e o uso da marca, né, no mercado como um diferencial competitivo. Então, isso é mais simples, mais fácil de entender. O que a gente precisa entender um pouco melhor, né? Deixa eu só passar. Pronto. Como essas iniciativas que a gente tem para a economia e melhor alocação de recursos na gestão de portfólio de propriedade intelectual, como é que nós vamos conseguir efetivá-las no dia a dia das empresas, né? Ou seja, na prática, o que isso representa, né? Nessa experiência que nós temos aí eu particularmente, mais de 20 anos na área de propriedade intelectual como um todo, é muito claro a necessária customização da abordagem da propriedade intelectual em cada tipo de negócio. Para determinados negócios é mais importante um sistema de patentes, ele é fundamental. Para outros, o sistema de marcas é mais importante. Mas para todos é importante, no sentido de não violação, conhecer o sistema de propriedade intelectual. Ele entender como é que ele funciona, né? E entendendo como funciona, saber qual é a melhor estratégia a ser adotada para o seu negócio, no que diz respeito à propriedade intelectual. Quando a gente tem um momento de crise, quando a gente tem um momento que nós hoje estamos vivendo, a primeira coisa que vem à mente, né, mesmo aquelas empresas que estão indo bem, é um controle de custos, né? Então, uma análise para verificar como se deve endereçar aquele orçamento que tinha para o ano e que tem que ser revisto e tem que ser reanalisado. Então, por exemplo, uma análise detalhada de cada um dos registros patentes, mas não só essa análise detalhada, o que nós verificamos que muitas empresas sentem falta é de uma real integração entre o jurídico interno da empresa, né, o marketing, o desenvolvimento e a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa, com o alinhamento de prioridades de projetos pendentes. A grande verdade é que, sem essa análise, e a crise, normalmente, ela é um convite para esse tipo de análise mais profunda, para realmente limpar o portfólio, ou seja, olhar para o que existe, o que eu tenho de proteção, e eu sei, fora tudo que eu coloco aqui nesse slide, e que depois a gente vai disponibilizar para vocês via e-mail,
é essa revisão de investimentos, renegociação com base em volume, foco na criação de família de patentes de marcas, explorar possibilidades cooperativas. O mais importante que eu vejo nessa análise toda é que cada um dos clientes interiorize a necessidade de entender a propriedade intelectual como uma área multidisciplinar, que não pode ficar na mão da área de desenvolvimento, a decisão, nem na mão do jurídico, nem na mão do departamento de marketing. Quem assim entende acaba se equivocando sobre a necessidade que há dessa comunicação entre esses setores. Porque muitas vezes as perguntas que o jurídico vai fazer vão influenciar na tomada de decisão de uma área de marketing, de uma área de desenvolvimento de novos produtos, né? Ainda é básico lembrar, mas é muito importante a pesquisa de anterioridades, que muitas vezes ela é feita de forma muito incipiente pelo setor de desenvolvimento ou até mesmo o setor jurídico interno de uma empresa. Então, é fundamental que esses atores estejam em sintonia para que seja feita essa análise, né? Principalmente em gestão na área, em momentos de crise, como a gente vive para alguns setores, para outros não tão crise, para outros uma grande oportunidade. Mas é importante que se tenha a real noção dos ativos de propriedade intelectual. A renegociação com base em volume também é uma realidade para as empresas, né? Ou seja, renegociar a sua prestação de serviços com base no volume que possui de ativos de propriedade intelectual, dentro daqueles que vai manter, criar essas famílias de patentes e marcas. Um hábito muito comum no exterior, nos países desenvolvidos, não é ter uma patente para um produto ou uma tecnologia, e sim ter patente para todos os aperfeiçoamentos ou todas as áreas relacionadas àquele produto, para quando for necessário usá-la, seja do ponto de vista de enforcement, né, de impor o direito de patentes, seja do ponto de vista de realizar cooperações com outras empresas, eu tenho esse portfólio forte, né, na parte de patentes. Isso é muito comum no sentido de o setor de P&D vai lá, faz uma patente e toca a vida, ou seja, lança o produto no mercado, faz aperfeiçoamentos e não faz novamente uma proteção. Então, nesses momentos de crise, o foco tem que ser naquelas iniciativas, os projetos de pesquisa que foram eleitos prioritários e manter a estratégia de propriedade intelectual nesses projetos prioritários que foram eleitos, né? As vantagens, né, que nesses momentos se chega, né, é que há um conhecimento interno melhor e mais homogêneo sobre os aspectos jurídicos, técnicos e estratégicos envolvendo os ativos de propriedade intelectual. Quando vem uma crise, é impositivo que os setores se conversem, que os setores internos da empresa façam uma reunião, e com essas reuniões que são feitas, que são emergenciais, e nessa época, muitas delas virtuais, elas acabam gerando uma melhor compreensão sobre o que é importante para a empresa. E com isso, tu vai ter um conhecimento interno melhor do jurídico, por exemplo, sobre quais projetos e quais marcas ou quais ativos ou quais patentes, desenhos industriais, pode-se abrir mão e não gerar um custo no momento, e outros que eu vou dar um cuidado mais de perto nesse momento de crise. O melhor conhecimento dos portfólios dos fornecedores e dos concorrentes diretos e indiretos, então nos obriga a olhar o que os nossos concorrentes estão fazendo nesses momentos de crise. É muito comum, a gente sempre fala na área de informação tecnológica, né, que é o monitoramento da concorrência através do sistema das publicações de pedidos de patente, tu verificar qual é o direcionamento que o teu concorrente está dando. Esse momento de crise, quando a gente não está na intensidade de todos os projetos disponíveis pela necessidade que a gente tem, seja de foco, seja de ausência de presença física, a gente tem essa opção, né, de analisar melhor o que os meus fornecedores têm de patentes, o que eu poderia, teoricamente, assumir internamente se não violasse direitos de propriedade intelectual,
e, da mesma forma, entender melhor como os meus concorrentes estão lidando com os ativos de propriedade intelectual deles e quais deles expiraram ou não estão mais em vigor. E tem um ponto que é fundamental, que é uma revisão interna de fluxos, que acaba gerando um legado de gestão aperfeiçoada para o futuro da empresa. Aqueles que trabalham com gestão e que são indústrias, empresas médias e grandes, até as pequenas, elas dão uma importância muito grande para a gestão interna. Então, tu tem fluxos internos sobre quando há uma tecnologia sendo desenvolvida, qual é o fluxo que eu faço? Eu vou ter um planejamento sobre essa tecnologia e eu vou ter atores que vão, dentro da empresa, ajudar. Nesse momento, é um momento de revisão desses fluxos, de analisar como se pode ganhar tempo para eliminar alguns desnecessários e inserir uns fluxos mais necessários na análise da tecnologia. Então, a gestão acaba ganhando e o portfólio de propriedade intelectual se tem uma maior clareza e uma maior facilidade de gestão. E aí daí a gente entra nos setores, né, mais afetados e menos afetados, né, e como é que a gente trabalha com isso. Vocês todos devem ter recebido já gráficos, índices falando sobre áreas da economia que sofrem mais e áreas da economia que têm um melhor desempenho nessa época e que acabam tendo uma demanda maior dos seus produtos ou serviços, né? Aqui é um gráfico, um desses gráficos que eu selecionei, da Berger, que fala um pouquinho sobre quem está mais prejudicado nesse momento de crise, que muitos já sabem, né, que a área de venda de produtos físicos, né, a área a aérea, o turismo, as viagens, obviamente, né, mas existem outras áreas que estão ainda bem, e esse foco da propriedade intelectual nessas áreas, ele não para, muito antes pelo contrário, ele se intensifica. Naquelas que estão tendo problemas, o mais importante é essa depuração dos ativos de propriedade intelectual que eu comentei. Então, a gente tem várias medidas que são feitas de forma customizada, um lado reduzindo esses ativos desnecessários e do outro lado potencializando esses ativos. E eu tenho um exemplo, eu sei que o tempo é curto, então estou tentando correr um pouco, fiz apenas alguns slides, né, mas para estar dentro do tempo, mas eu tenho algum exemplo de situações que vão acontecendo nesses momentos, sem ser essa próxima lâmina, a próxima slide vai ter, que a gente consegue visualizar melhor dentro do planejamento e depois o que acontece com o problema da crise nesse momento e os oportunistas que surgem nesse mercado de forma indevida. Então, o que a gente espera depois dessa Covid-19, né, em relação à propriedade intelectual? Uma maior sintonia na gestão da propriedade intelectual existente e futura, as perguntas serem melhor endereçadas, né, ou seja, tem que ser feitas essas perguntas, né, onde se localizam meus maiores concorrentes, onde estão os meus maiores mercados consumidores, busco parceria para desenvolvimento, meus ativos de propriedade intelectual estão protegidos ou são passíveis de proteção no país que eu desejo exportar ou produzir, ou seja, se eu quero produzir no exterior ou se eu quero exportar para o exterior, eu tenho que pensar na proteção nesses ambientes. E se eles estão devidamente protegidos no Brasil. Como eu falei, a parte da gestão, e nesse momento de crise, tem que fazer uma limpa. Ao fazer uma limpa, se entende melhor os ativos. E entendendo melhor esses ativos, eu vou saber se eles estão adequadamente protegidos, o quadro reivindicatório está adequado ao meu produto, a marca está protegida em todas as classes que eu tenho, a forma de expressão dessa marca ela é a mesma que está registrada, então se faz praticamente uma due diligence interna para se ter esses resultados e uma melhor clareza sobre os ativos de propriedade intelectual que se tem. E aí eu faço as perguntas, desejo ser o único fabricante ou eu vou colaborar com outros, eu busco licenciamento, colaborar no sentido se eu tenho a condição de ser daquele produto exclusivo ou se eu preciso mesmo ter outros concorrentes que vão me ajudar nos canais de distribuição e vão atender o mercado. Busco licenciamento ou outra forma de colaboração e busco financiamento do projeto ou não, que são outros aspectos relacionados a subsidiar os subsídios disponíveis pelo governo para o investimento na inovação e geração de propriedade intelectual futura. E
Planejamento é o que eu vejo do pós-crise, né, e que a gente verifica em muitos mercados a intensificação, não imediata, mas logo após uma intensificação de proteção de ativos de propriedade intelectual no mundo, após a crise, né? Então, é um movimento que ele é contrário ao movimento que se espera de corte, as empresas acabam, isso foi pelo menos o que ocorreu após a crise de 2008, acabam investindo ainda mais nesses ativos intangíveis como elemento de diferencial competitivo, e a gente tem que rodar certos PDCAs, né, no que diz respeito ao planejamento, se aprimora o planejamento, porque a crise exige isso, e dentro de propriedade intelectual e dentro da inovação, se passa a ter um pense melhor sobre como eu vou investir, o que eu vou investir, aonde eu vou investir, e aí a gente, como todos sabem, o 5W2H acaba sendo empregado aí também na parte de propriedade intelectual e gerando um melhor aproveitamento desses ativos. Eu trouxe um exemplo só que ocorreu com um cliente nosso logo no meio, no início, mais para o início da pandemia e que houve isolamento, no qual foi, pela primeira vez na história dessa empresa, que é uma loja de departamentos, ela teve o seu site, o registro de nome de domínio .com, e teve sua marca utilizada indevidamente, juntamente com toda a oferta de produtos em grandes promoções. E como todos sabem, as modalidades de compra são alternativas nesse momento, né? Então, muitos falam, olha, não tem condição de receber por boleto, então eu te dou os dados da conta e tu faz um depósito. Então, essa pandemia, ela gerou uma certa aceitabilidade do consumidor para formas alternativas de pagamento em prol de um desconto maior. O que aconteceu é que muitas compras foram feitas, os produtos não foram entregues, né? E o grande problema era justamente estancar, né, esse uso indevido de um ativo de propriedade intelectual que era a marca, e somente através da titularidade desses registros de marca que se conseguiu estancar e tirar do ar aquele site que estava indevidamente. Claro, normalmente quem faz isso já faz um registro de nome de domínio fora do Brasil, para ter uma maior dificuldade de ser retirado do ar, mas tudo foi feito e se conseguiu estancar, claro que com algumas perdas para consumidores, mas se estancar rapidamente. Mas isso é o que acontece, né? Em momentos de crise, a criatividade também vai para o outro lado, para o lado de quem quer usar esse momento como uma forma ilícita de aproveitamento. Então, esse cuidado, né, tem que ser tomado pelas empresas de forma preventiva no sentido de cuidar dos seus ativos e monitorar, muito mais do que cuidar, no sentido de ter a proteção, é monitoramento do mercado em relação a isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, agradeço aí a todos aí que estão ligados, e as perguntas, eu não sei se tem alguma, mas também fiquem à vontade para enviar as perguntas para o e-mail, né, para os e-mails ali que foram divulgados, e estamos à disposição para o debate que vocês quiserem colocar. Obrigado. Obrigada, Milton, obrigada, Fabiano, pelas valiosas contribuições, dando sequência ao nosso webinar, e até para tentar nos encaixarmos dentro do prazo proposto. Eu vou seguir temos duas perguntas, foram feitas pelos participantes. A primeira é para o Fabiano, foi feita pelo Gustavo. Recentemente, o INPI lançou o projeto Minha Primeira Patente, incentivando os inventores a depositarem diretamente suas criações no INPI. Existe alguma preocupação ou ação por parte da CNI em relação ao projeto? Como direciona essa questão com os membros da indústria? Minha preocupação são patentes com má redação e que não venham a ser concedidas, com perda de ganhos competitivos para a indústria brasileira. Obrigado, ótima pergunta. Quando a gente olha para o sistema de patentes, especificamente, ele tem vários ajustes finos que podem induzir determinados comportamentos ou não. Quando a gente tem uma taxa muito barata, por exemplo, para o depósito, isso pode servir de estímulo para que pedidos sem qualidade e que não seriam feitos em outra condição sejam depositados. Se a gente tem uma taxa que cobra anuidades
com base no número de reivindicações, isso pode servir de estímulo para que a gente tenha pedidos mais enxutos. Se a gente tem uma etapa de solicitação de exame, pode fazer com que alguns pedidos sejam abandonados nesse meio do caminho e que o INPI não precise examiná-los. A gente tem uma série de mecanismos que podem induzir bons ou maus comportamentos ao longo do processo de patentes. Para a gente, está claro que o uso pelos brasileiros, pelas empresas brasileiras, ainda é muito baixo e que, portanto, vale a pena a gente lançar a mão desses mecanismos de indução de comportamentos, como, por exemplo, o estímulo que é dado por meio do programa do INPI de primeira patente. A gente entende que vale a pena, sim, correr esse risco, como foi chamado na pergunta, da gente ter um pedido com uma qualidade um pouco mais baixa, e que, eventualmente, lá na frente a gente tenha que fazer algum ajuste na reivindicação, algum ajuste na redação do pedido. Para suprir essa carência de informação que as empresas podem ter nesse momento, eu acho que aí entra o papel de instituições como a CNI, como esse webinar, como outras associações. Quando a gente tenta disseminar o conhecimento sobre o tema, é justamente para isso. O INPI está fazendo a parte dele com esse programa, que é estimular com que mais empresas brasileiras façam o depósito da sua primeira patente. Acho que isso é muito simbólico, né, do nome do programa ser esse. E do outro lado, o que a gente pode oferecer é mais capacitação, é mais disseminação de informação. E, claro, a gente tem no Brasil uma série de profissionais completamente qualificados para dar o suporte a essas empresas. Então, sem medo de seguir adiante com o programa Minha Primeira Patente, pelo contrário, acho que é um programa muito bem-vindo e que merece nosso apoio. Obrigado, Fabiano, por ter colocado o seu ponto de vista, bastante coerente, interessante. Eu vou agora para a segunda pergunta, que é para o Milton. Itens de proteção, como máscaras, medicamentos, etc., que eventualmente tenham proteção de DPI, não deveriam ser licenciados compulsoriamente nesse período de emergência? Boa pergunta. A questão da licença compulsória, durante muito tempo, foi mal compreendida, né? Que antes se falava quebra de patentes, né? Ainda bem que a terminologia passa a ser usada como licença compulsória, né? Que, na verdade, é a previsão, sim, de pagamento de royalties, mas num padrão diverso daquele pagamento previsto pelo titular do medicamento ou da patente de referência, né? Me parece que quando não há... A gente teve a questão de emergência nacional nos Estados Unidos na época do risco do... não lembro o nome do problema que eles tiveram lá, mas foi declarada emergência nacional, que era algo que estava disseminado nos correios e precisava de um medicamento com urgência. Então, a gente tem várias modalidades de licenciamento compulsório, né? E uma delas é, sim, essa emergência nacional. Se nós temos os titulares de patentes sem condições de atender o mercado, e eu preciso daquele produto para o mercado, ou seja, para atender a demanda de mercado de uma forma emergencial, sim, está dentro da previsão da Lei da Propriedade Industrial e é, sim, viável e aconselhável, não só viável, né? Eu lembro que o próprio professor Denis falava, né, que o próprio titular da patente tem que ser um incentivador da licença compulsória, porque ela é um instrumento que também vai permitir atender o mercado, de modo que, seja na emergência nacional, seja na situação de abuso de direito, abuso de poder econômico, ou as outras que permitem o licenciamento compulsório, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de emergência nacional, seria viável, sim, desde que, claro, preenchidos os requisitos, como eu falei, né, o licenciamento compulsório. E obrigado pela pergunta, eu não sei quem a fez, mas obrigado pela pergunta. Está como anônimo. Anônimo. Perfeito. Tá. Quer começar o encerramento para te despedir, daí depois a gente passa o Fabiano e Daiane? Tá, então eu vou encerrar agora a minha fala. A gente não tem mais perguntas aqui, pelo que eu verifiquei e a Daiane me informou. Queria agradecer mais uma vez todos que tiveram esse tempo dedicado, nos colocar à disposição o meu e-mail, o e-mail da Kelly, da Daiane,
de todos para eventuais perguntas que ficaram sem resposta, que possam ser respondidas a vocês, convidá-los para que participem dos futuros webinars da Leão, organizados pela Leão, que todos terão, obviamente, foco dentro de diferentes aspectos de propriedade intelectual, e convidados, espero que nós tenhamos êxito em ter convidados tão ilustres e tão competentes como o Dr. Fabiano Barreto, representando a CNI. Então, para nós é uma grande honra, um orgulho e um prazer tê-lo aqui conosco, conversando sobre propriedade intelectual. E dizer que é um prazer também estar inaugurando essa sessão de webinars aqui da Leão, e o nosso interesse maior é disseminar o máximo a propriedade intelectual, disseminar o máximo como nós podemos, enquanto país, enquanto empresas, enquanto usuários do sistema de propriedade intelectual, entender bem esse sistema, porque esse sistema ele é utilizado como diferencial competitivo. Portanto, aqueles que não o entendem acabam cumprindo o que determinam aqueles que entendem, porque aqueles que entendem usam o sistema. Então, o maior interesse que nós temos aqui é disseminar a relevância do estudo, da divulgação e do uso do sistema de propriedade intelectual dentro do sistema concorrencial saudável, né, no qual o sistema de propriedade intelectual faz parte dele. Obrigado de novo, só tenho a agradecer o convite aos colegas da Leão. Prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra participar do primeiro. Desejo muito sucesso a todos os webinars e espero que o mais breve possível a gente possa, além do webinar, fazer um encontro presencial, e desejo muita saúde a todos. A gente agora não tem mais perguntas, eu caminho para o encerramento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da Leão, a participação do Fabiano Barreto, que dedicou o seu tempo para, junto com a gente, preparar esse primeiro webinar. E eu desejo também que seja um primeiro encontro virtual e que em breve a gente possa marcar novos eventos junto com a CNI, novas discussões em torno do tema propriedade intelectual, com iniciativas que nos ajudem a alavancar negócios no país. Agradecer a participação da Kelly. Kelly, você quer dar um oi, se apresentar? Olá! Sim. Agora acabei vendo. Então, fiquei um pouco nos bastidores hoje e gostaria de me apresentar. Eu sou a Kelly, sou engenheira química, trabalho no departamento de patentes da Leão. É um prazer poder contar com a presença de todos e também estendo o agradecimento da Daiane e do Milton ao Fabiano pela participação dele, pelo envolvimento. Acho que o evento trouxe muitos pontos de vista que mostram a importância da PI, e agradeço também a participação de todos. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos. Em breve divulgaremos o nosso próximo webinar. Espero encontrá-los novamente. Um abraço. Até mais.